Olá, sejam bem-vindos ao Blog Desenho A. O meu nome é Pedro Silva e hoje vamos falar de textura. Como vocês sabem, textura é algo que, pelo menos, associamos ao tato. Mas há uma parte da textura que é visual. E há uma correspondência entre aquilo que nós vemos e aquilo que nós sentimos. Nós temos uma espécie de memória tátil, portanto, se eu olho para um objeto que é áspero, eu reconheço essa aspereza ao olhar para, ao observar esse objeto. Portanto, na aula de hoje vamos falar dos elementos de comunicação visual, centrados na textura, mas temos que falar de luz e sombra e de cor também um pouco. A reconhecer a textura como um elemento importante na linguagem visual, nomeadamente no desenho, e saber interpretar comunicação e signos visuais. Depois, a nível de proposta de trabalho, vão utilizar diferentes modos de registro. Vamos trabalhar a textura com linhas, com pontos, com gradações. E aconselho sempre a alterarem as vossas formas de registar, não é? O material riscador, mas também os suportes em que fazem o trabalho. Portanto, a textura é a qualidade percepcionada de uma superfície. E a questão que devemos nos centrar é na percepção. E é muito importante pensarem na questão da percepção e não simplesmente da visão ou do tato. Nós percepcionamos o mundo. São conjuntos de estímulos e de informações que nós recebemos, que o nosso cérebro processa e nós depois temos uma ideia do mundo, vinda dos nossos sentidos. E a percepção é isso. O que muitas vezes devemos lembrar é que nem tudo é o que parece. E no desenho e nas artes visuais utiliza-se muito a ilusão e o engano para que o nosso cérebro leia aquela imagem, aquela obra, como algo que pode parecer real e não é. Ou pode ser algo que nem sequer existe na realidade. A textura, enquanto elemento, é um elemento conceptual, pode ser bidimensional ou tridimensional, e as suas propriedades físicas são aquilo que permitem que nós a reconheçamos. É claro que nós não podemos reconhecer determinadas propriedades da textura se não tivermos luz, por exemplo. É claro que se eu estiver num sítio sem luz e for pelo tato, consigo percepcionar um determinado tipo de textura. Se o objeto é liso, se é macio, se é suave, se é áspero, rugoso, e todos os outros termos que nós podemos usar para identificar superfícies e texturas. Ou seja, a forma como sentimos um objeto com o tato ou como aparenta ao tato através da visão é a textura. E as texturas que observamos nos materiais transmitem-nos diferentes sensações táteis. E quando olhamos para uma imagem, eu olho para aqui, tenho um vaso cerâmico, tenho plantas, tenho pedra, tenho paredes de alvenaria, tenho aqui a casca da árvore, tenho as agulhas do pinheiro lá ao fundo, tenho esta planta que não me vou identificar, mas tem flores e que tem espinhos. Portanto, nós, ao olharmos para cada um destes elementos da imagem, conseguimos perceber que a pedra é áspera e rugosa, que a cerâmica, apesar de lisa, tem um determinado toque um pouco áspero, que a casca da árvore é rugosa, que a planta pode ser, ali aquelas folhas podem ser macias, mas têm espinhos aguçados. Portanto, todas essas sensações táteis podem ser transmitidas através de uma imagem. As texturas tridimensionais são aquelas que sentimos tanto com o tato, têm relevo. Podem ser ásperas, suaves, rugosas ou aguçadas, e muitos mais adjetivos que podemos usar para descrever. E podemos observar aqui, tenho
esta árvore, que tem aqui estes espinhos, e nós conseguimos quase que sentir o espinho da árvore. E esta transmissão de sensações táteis através da visão, há alguns no passado, enquanto evoluíamos, era útil, não é? Para sabermos onde ir, o que tocar, o que não tocar. Portanto, ao olhar para um caminho que tem rochas e calhaus daquele tamanho, pode não ser muito agradável se tiver a andar descalço ali. A casca do pinheiro pode ser útil para nos agarrarmos, apesar de ser áspera, faz com que não escorregamos, portanto, ou não escorreguemos. Portanto, as árvores, por exemplo, a sua casca pode nos facilitar, por exemplo, trepar a uma árvore, ou não. O vidro é uma superfície lisa. O cimento naquela parede pode ser liso, mas tem uma determinada característica ao tato que nós reconhecemos. Portanto, e nós conseguirmos identificar os próprios materiais só visualmente, significa que nós também temos uma relação tátil com esses materiais. Portanto, as texturas visuais são a representação bidimensional de uma expressão tridimensional. São a imitação de texturas reais ou concretas. Neste quadro de Hans Holbein, o Novo, Os Embaixadores, de 1533, podemos observar, por exemplo, algumas qualidades dos tecidos que os embaixadores vestem. Se são seda ou se são veludo, há características dos materiais que o pintor conseguiu transmitir. O pelo do interior da forra do casaco, as propriedades da madeira do alaúde, mesmo o tecido aqui deste tapete persa. E se fizermos um zoom ao quadro, conseguimos observar muitos destes detalhes, desde visualmente as propriedades da madeira, a textura visual que a madeira tem. Podemos ver aqui o tal veludo, o pelo do forro do casaco, e aqui até conseguimos ver os pontos do têxtil. Portanto, de um pormenor imenso, e é esta imitação da realidade numa superfície lisa que também nos ajuda a criar o efeito de tridimensionalidade, porque nós vemos as texturas e percepcionamos essas texturas como objetos reais, apesar de serem simplesmente imagens. Temos aqui uma das ilustrações mais famosas de Albrecht Dürer, o rinoceronte, que tem uma história interessante. O rinoceronte foi oferecido, agora não me lembro se foi pelo Dom João II pelo Dom Manuel II, Dom Manuel, ao Papa, e quando o bicho estava a ser transportado para Roma, o barco naufragou, eles conseguiram recuperar o corpo do rinoceronte, foi transportado de volta para Lisboa, foi embalsamado e levado para Roma. O Dürer nunca chegou a ver o rinoceronte vivo, e através da descrição que fizeram do rinoceronte, ele criou esta ilustração. E o que nós podemos observar são todos os detalhes de textura que ele achava que o rinoceronte tinha, nomeadamente, por exemplo, aqui nas patas, até podemos ver algo parecido com escamas, quando nós sabemos que os rinocerontes, sendo mamíferos, não têm escamas, mas que a ideia que eles tinham é que o bicho tinha uma espécie de couraça. E o que nós podemos ver aqui no pormenor é como o Dürer utiliza as tramas e o traço para criar os efeitos de textura, mesmo os pelos aqui na parte do focinho, há tais escamas nas pernas, e tudo o que são pequenos detalhes, ele utiliza o traço para transmitir a ideia de textura na cobertura
ou na superfície do animal. Texturas abstratas são padrões criados por linhas e formas que não representam texturas concretas. E este tipo de textura normalmente é criado por artistas ou por designers e são padrões que não existem na natureza, mas que nos transmitem sensações na mesma. A ideia de ondulação que esta imagem nos transmite, a obra de Bridget Riley, é um desses princípios. Quem explorava, por exemplo, muito estes princípios de texturas abstratas? Os artistas de op art, como, por exemplo, o Vittor Vasarely, em que, criando texturas visuais, cria ideias de volume, perspectiva, ilusões, etc. Texturas naturais e artificiais. Nós podemos dividir, então, as texturas também nestas duas características. As suas características naturais, que são objetos que existem na natureza, plantas, rochas, e as texturas artificiais que são criadas pelo ser humano através de estampagem, gravuras, esculturas, e as tais texturas abstratas que falei anteriormente. Portanto, as naturais são todas aquelas que existem, simplesmente, já desenvolvem-se na natureza, seja por por plantas, animais, estruturas minerais, são tudo texturas naturais. Depois, por exemplo, aqui estas pedras, apesar de serem transformadas pelos seres humanos, não são uma textura artificial. No entanto, o reboco na parede é uma textura artificial porque ela é criada, não se desenvolve naturalmente. Enquanto as pedras podem existir naturalmente, podem não ter aqueles formatos específicos, mas a sua textura geral não se altera por causa da intervenção humana. Temos aqui um exemplo de uma escultura de António Casanova, Pauline Bonaparte, como Vênus Victrix. A Pauline Bonaparte era irmã do Napoleão Bonaparte. E esta escultura foi feita por Casanova e nós conseguimos observar aqui no divã todos estes drapeadozinhos, todas estas deformações criadas pelo peso da pessoa e porque o colchão está aqui colocado no divã. Ele fez as costuras, fez as texturas do tecido sobre o mármore, criando a ilusão de que aquela peça podia quase ser verdadeira e que teria só uma estátua pousada em cima, sendo o colchão verdadeiro, quando não é. E os escultores, por exemplo, utilizam muito a textura para criar ilusão e para nos transmitir ideias que podem ser paradoxais. Aquilo é pedra, não é tecido, portanto, se formos lá tocar, a sensação será diferente. Portanto, não é só no desenho e no papel ou na tela que conseguimos transmitir a ideia de tridimensionalidade através da textura, mas também podemos enganar o observador na escultura, criando peças que, pelo seu realismo, podem causar um erro de percepção. Portanto, nós observamos e vemos como um tecido, o nosso cérebro reconhece como um tecido, mas formos lá com a mão, é um bocado de mármore ou é um bocado de outro tipo de pedra qualquer. A utilização de texturas nas artes visuais e no desenho em particular, em associação com outros elementos visuais, permite-nos oferecer ao observador diferentes sensações. Ajuda na criação de volumes, espacialidade e profundidade às imagens. Temos aqui uma obra de Jan van Eyck, A Virgem e o Chancellor Rollin, e o que nós podemos observar, por exemplo, nas roupas e nos tecidos, todos os efeitos de luz, as dobras dos tecidos criam efeitos de volume
e transmitem textura. Nós conseguimos perceber pelo desenho e pela pintura que o traje que o Chancellor veste tem fio de ouro incorporado. Era comum para quem tinha fundos para isso, a aplicação de fio de ouro nos tecidos. Portanto, era uma coisa que a nobreza e a alta burguesia utilizavam, e às vezes o clero também. A Virgem com a criança também tem aqui este tecido, também é um tecido rico, tem estes debruados à volta que nos transmitem textura. O próprio efeito claro-escuro nas dobras do tecido também cria a ideia de textura. E é claro que depois todos os relevos nos capitéis das colunas e nos arcos também nos dão a ideia de textura. O próprio pavimento, com a ideia da perspectiva, mas sempre com a textura presente. Se nós fizéssemos isto só com cores lisas, o efeito de perspectiva poderia-se perder, assim como também toda a ideia de textura e de percepção. Não quer dizer que não se explore esse tipo de trabalho em artes visuais, nomeadamente a partir do século XX, a ideia de claro-escuro deixa de ser tão usada, mas a ideia aqui é que a perspectiva, o claro-escuro e a cor são trabalhados para nos criar a ideia de textura que amplifica as nossas sensações de espacialidade e de percepção do espaço. Temos aqui um exemplo de uma gravura japonesa do século XIX, com os barcos de pesca, sem querer insultar o senhor Katsuchika Okuzai, um gravurista japonês de renome. Ele também trabalha aqui a textura visual para nos criar esta ideia da ondulação e da tempestade no mar. Desde da espuma, da arrebentação, à ideia da corrente e a própria areia vulcânica das praias japonesas. Portanto, sendo uma ilha e em que a pesca é algo importante, o autor explorou muito a ideia do mar, também fez uma série sobre o Monte Fuji, e foi uma grande influência, por exemplo, em muitos artistas de mangá do século XX. Portanto, é um conselho aconselho a pesquisarem e explorarem o nome do senhor e ver as obras dele. Egon Schiele, muito conhecido pelos seus desenhos à aguarela, e mais uma vez vemos aqui a utilização da textura para nos transmitir a ideia de todas estas estruturas de madeira complexas, aqui a luz e a sombra, a ajudar na definição de tridimensionalidade. E algo que é muito difícil de captar, o movimento da água, que faz girar o moinho, não é? Mas que tem uma textura visual própria. Nós não conseguimos chegar lá e sentir a água, porque é um fluido, não é? Mas captar a fluidez da água enquanto relevo também é difícil no desenho, mas é sempre possível fazer e é um exercício interessante de desenho. Portanto, mas nem tudo o que se cria é figurativo. Nas obras de arte abstratas, a textura ajuda na definição de sentido e na organização compositiva. Temos aqui um exemplo de Jackson Pollock, em que ele fazia ele era expressionista abstrato, mas a forma como ele pintava, recorrendo a um automatismo que eram utilizados, por exemplo, pelos dadaístas e pelos surrealistas, não neste sentido, nesta aleatoriedade na tela, mas o que nós, se víssemos este quadro ao vivo, o que iríamos observar era toda uma textura criada pela projeção da tinta.
Portanto, o quadro não é só uma mancha gráfica, também tem relevo e que ajuda também a criar este sentido e composição no quadro. O Vincent van Gogh. Temos aqui um exemplo de como a textura pode ser utilizada na pintura. Se repararem ou pesquisarem o quadro, A Vinha Encarnada, e outros quadros do Van Gogh, vão reparar que as pinceladas têm relevo. Ele usava a tinta muito grossa, muito pastosa, mas essa textura que ele imprimia à tinta ajudava na criação da imagem e na composição. Conseguimos ver aqui também no céu algumas marcas das pinceladas que ele utilizava. Bem, vamos falar da atividade texturas. Portanto, vão utilizar a técnica de frottage. Frottage é uma técnica criada por o pintor surrealista Max Ernst, em que, e vocês se calhar já utilizaram essa técnica anteriormente, com uma folha de papel sobre uma superfície, passam com um lápis ou com um lápis de cor ou com um lápis de cera e fica impressa a textura nessa superfície. Portanto, recolhem uma textura relativamente grande para fazer quadrados de papel de 8 por 8 centímetros. Portanto, recolhem 8 texturas dessa forma. Quando recolhem essas texturas, também vão fotografá-las e, se tiverem hipótese, imprimem-nas em quadrados de 8 por 8 centímetros e depois, numa folha A3, vão desenhar 12 quadrados de 8 por 8, portanto, e repetem depois numa segunda folha. E para ficarem com 4 texturas por cada folha A3. Depois, no primeiro quadrado, colocam a fotografia com a textura, no segundo, o frottage, e no terceiro, desenham a marcador preto a textura. Portanto, eu vou mostrar-vos aqui qual é a ideia, no final. Esta folha é A2, mas a ideia aqui é terem os vários quadrados desenhados. Peço desculpa por estar à frente, mas portanto, repetem 4 vezes, portanto ficam com os quadrados todos desenhados e depois aqui vão ter a fotografia, aqui vão ter o frottage, e depois aqui têm a textura desenhada à vista. Portanto, imaginem que é uma casca de árvore, portanto, da melhor maneira que conseguirem, criam a ideia de casca de árvore só com linha, ou também pode ser com linha e ponto. Mas vão desenhando, olhando para o frottage e para a fotografia, para terem referências visuais e não fazerem como eu estou a fazer, que é de memória, não é? E criam aqui então a ideia de textura. E depois o que é importante é que no final consiga-se perceber no desenho se essa textura é reconhecível ou não. Portanto, têm 8 para fazer, 8 diferentes. Às vezes a nossa casa tem potencialidades que nós não reparamos. Portanto, observar os objetos que têm em casa ajuda, e se calhar nem tem que sair de casa para obter as 8 texturas. De qualquer forma, a rua também tem um grande potencial para descobrirem texturas.
de árvores, folhas, pedras, outras superfícies que encontrem, até a marca de um pneu. Se conseguirem lá tirar a textura, é interessante. Portanto, em síntese, enquanto elemento da linguagem plástica, a textura é fundamental para nós transmitirmos as nossas ideias de desenho. Ajuda a criar sentido, transmite sensações e estímulos, não somente visuais, mas também táteis. Portanto, nós ao observar texturas, temos uma resposta fisiológica que o nosso cérebro lembra-se do tocar ou, possivelmente, como é que nós vamos sentir aquela textura. Portanto, posso fazer aqui aquela analogia de quem tem medo de agulhas. Olha para a agulha, vê a ponta da agulha e já lhe faz confusão porque sabe o que é que aquilo significa. Portanto, nós temos essa capacidade, através da memória e da nossa experiência, reconhecer as texturas visualmente e elas transmitirem-nos uma sensação tátil. Portanto, façam o vosso levantamento de texturas. Mais à frente vão perceber que pode ser útil fazer este tipo de levantamentos para possíveis obras, para os vossos desenhos. E já sabem, façam os vossos trabalhos, façam os vossos desenhos, partilhem com o hashtag Estudo em Casa, o hashtag Desenho A. Obrigado por assistirem aqui ao nosso bloco. Fiquem bem, até à próxima.